Fala aí, torcedor do Palmeiras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal, galera. Bora com as últimas informações do Verdão. Galera, informação sobre Vitor Roque deixando o Palmeiras rumo à Premier League. Que história é essa? Bora ver tudo nesse vídeo. Já comenta aqui o que você acha. Vitor Roque tem que permanecer ou o Palmeiras tem que vender ele para fazer uma grana boa? Comenta a sua opinião e também já deixa abaixo nos comentários o que você achou da seleção do campeonato aí do Paulista. Você concorda com os nomes? Tivemos aí Vitor Roque, Flaco Lopes, Andrés Pereira, Marlon Freitas, Gustavo Gomes, Carlos Miguel e muito mais aí na seleção. Comentei o que você achou dessa seleção. Sem mais enrolações, bora pro vídeo, meus amigos. E ontem rolou a premiação do Paulistão. Essa é a seleção aqui, cara. Vai dividir em Novo Horizontino e Palmeiras, né? O Palmeiras cravou 6 nomes aqui, né? Mais o Abel, junto com o Abel Ferreira, o técnico, e um jogador da Portuguesa, lateral direito, João Vitor. Sentiu falta de alguém aqui, Caiobinha? Não. O pior é que eu estranho não ter ninguém de São Paulo e Corinthians, né? Até do Bragantino. Mas eu acho que é exatamente o retrato do Campeonato Paulista. Se alguém poderia entrar nessa festa do Palmeiras, eram os jogadores do Novo Horizontino. Boa. E o Flaco Lopes foi o craque do campeonato, justo também? Justo, jogando muita bola. Tá jogando muita bola. Vamos falar do Alan Elias? Alan Elias? Alan Elias. Tem novidade? Não, eu vou perguntar pro Bruno Andrade. Tem, Bruno? Não vai vender o Alan, hein? Temos novidades. Não é por aí, por enquanto, né? Mas quando você abre mais um processo de renovação, primeiro você quer valorizar o produto e porque sabe que o produto valorizado, você quer segurá-lo de forma mais significativa, ou com um salário maior, ou com uma multa rescisória maior. Não custa lembrar que nos últimos 2 anos, 1 ano e meio, o Alan Elias já renovou de contrato 2 vezes. Em 2024 pulou para 2027 a renovação. No ano passado, 2025, ele renovou até 2029. E a informação que eu tenho é que semana passada houve mais uma reunião. Enfim, tem acontecido algumas reuniões, mas a última foi muito positiva em relação a mais uma renovação de contrato do Alan Elias. Partilhei isso com o Hernan e com o Felipe. A gente vai tentar descobrir ainda hoje, ou pelo menos nos próximos dias, se é uma extensão até 2030, o que eu acredito, e se envolve somente aumento salarial ou se há também um aumento na multa rescisória, até porque no começo da semana a gente voltou a falar de tubarões do futebol europeu, do futebol inglês, de olho no Alan Elias, mas que a Leila não quer vender ou não vai vender, informação inclusive do André Hernan, mas a minha informação é essa. Semana passada a reunião, a renovação caminhou positivamente, mas evidentemente que falta aqui tentar alinhar mais detalhes para ter a noção exata de qual será o molde dessa nova renovação. Mas que o jogador está valorizado, não foi titular contra o Novo Horizontino no fim de semana, jogou o Arias, mas é um jogador muito importante para o Palmeiras. O Palmeiras quer valorizá-lo e tem valorizado, como eu disse, 2 renovações consecutivas ano atrás de ano. Então, ao que tudo indica, em 2026, ou seja, nos próximos dias, o Alan Elias passa a ter um novo contrato, com aumento, com mais tempo de contrato e muito provavelmente uma multa rescisória um pouco maior. Porque ele teve um aumento depois do jogo com a LDU, não teve? É, um aumento salarial, né? Valorização salarial, não a renovação de contrato. Ah, entendi. E até vale lembrar, como o Hernan já trouxe de informação aqui, o Palmeiras chegou a recusar ofertas entre 30 e 35 milhões de euros. E quando o Palmeiras, se for pensar numa venda do Alan Elias, o que não passa pela cabeça da Leila e diretoria por agora, se fala de uma venda acima dos 40 milhões de euros. Mas é difícil nesse momento que o Palmeiras faça uma venda, porque não quer vender, é um jogador muito importante, mas seriam cifras ali acima dos 40 milhões de euros. Então é um jogador muito valorizado que vai completar 22 anos esse ano, né? Então já não é aquele jovem, aquela joia do futebol brasileiro que é muito jovem que sai daqui com 18 anos. Ele tem 22, né? Só um complemento, eu não sei se o Hernan tem algo para poder incluir também sobre isso, o Felipe. O que eu ouvi de uma fonte que não tem nada a ver com o Alan Elias, tampouco com o Palmeiras, mas uma fonte de mercado que mexe muito com jogadores do perfil do Alan Elias. O que eles me explicaram, o que ele me explicou, essa fonte, até puxando por base o preço que o Felipe falou, 40 milhões de euros, que o perfil Alan Elias, muito bom jogador, mas para atingir 40 milhões de euros, que poderia ser um número espetacular ali na cabeça do Palmeiras, eu não tenho essa informação, mas o Felipe tem, eu vou me apegar a ela. 40 milhões de euros pelo Alan Elias somente numa negociação com fixos mais bônus. Essa minha fonte, que mexe muito no mercado europeu, acha muito pouco provável alguém entrar numa negociação com o Palmeiras disposto a pagar 40 fixos. Os 40 seriam mais atingíveis se fossem bônus mais fixos. Por exemplo, 30 mais 10, 20 mais 20, etc.
Vai a informação completa aqui. É a percepção que o Bruno tem experiência também, né? Que ele tem do mercado. A Leila vai vender por 50 milhões, vocês vão ver, mandou Alencar. O importante dessa notícia que o Bruno está trazendo é uma valorização salarial, um aumento de multa, um aumento no tempo de contrato, ele é bom para quem? Para os dois lados. Por quê? Porque o Palmeiras se protege ainda mais do assédio e ele acaba custando mais caro. Porque se você tem um jogador que tem hoje um salário X e aí você renova por X mais 2, o mercado estrangeiro, o mercado europeu vem com 3X. Sim. Tem que cobrir isso aí. Aí você tem uma multa contratual que é alta, nunca se sai pela multa, mas você barganha para ter um valor de mercado maior porque você tem uma multa grande. E fora o tempo de contrato, que também faz com que o jogador fique mais caro para o mercado europeu. Então, assim, a ideia também dessa renovação e desse aumento de multa, aumento salarial e valorização do garoto, é para você também uma venda. Por quê? Porque no meio do ano, na janela do meio do ano, vai vir gente pesada, graúda, para levar o Alan Elias. E aí aquela coisa, leva depois, paga agora e leva depois. Garante depois, tal. Essa é uma discussão que vai ser feita, mas me parece que no entendimento de muita gente que faz essa negociação. Mi trabajo es fácil porque uso Clica. Así es como llevo el control de todas mis tareas. Empiezo vaciando todo lo que tengo que hacer. Para renovar, é um negócio que pode ser feito para ele sair agora, inclusive, no meio do ano. Aí vai depender de Palmeiras, vai depender do que vem, qual o mercado que vem e tudo mais. E a janela mais forte também é meio do ano, né? A janela que os times europeus vão se reforçar também. Atenção, acabei de receber uma informação aqui, ó. Opa! Informação boa? É informação boa. Então, do Tintim? Não é do Tintim. Ou é da ferida com o Sócrates? Não é, mas envolve o Palmeiras também. Conta. Pagaram a multa do Rômulo. Pagaram ontem. Pagaram ontem. Exato, isso. né, Hernan? Então você sabia dessa, ó? Sabia. E diz que o Novo Horizontino diz que deixou a melhor impressão possível. Isso. Porque eles foram super corretos em toda a negociação. O Hernan falava, tem que ser no primeiro dia útil depois do jogo. E o Novo Horizontino cumpriu exatamente como tá no contrato. E ontem, no final do dia, sem problema algum, foi lá e depositou a multa. O Novo Horizontino pagou às 4 da tarde. Opa, tem até horário? Sim. Que isso, foi feito o depósito de 1 milhão. O Palmeiras ficou muito satisfeito e depois os presidentes, né, a presidente Leila com o presidente do Novo Horizontino, conversaram ali e tal, e o Palmeiras deixou muito claro que foi uma atitude muito legal do Novo Horizontino, mesmo perdendo o jogo, já fazendo o depósito, fazendo valer o contrato. Isso. Então, assim, ficou uma impressão, como você disse, muito boa, uma impressão de clube organizado, de clube que respeita, e de um clube que tem tudo para estar figurando aí nos próximos anos na Série A. E legal a gente falar e valorizar, porque é isso, né? Um clube que é da Série B do Campeonato Brasileiro, que é do interior, mas é isso, não fez mais que a obrigação, que é cumprir um compromisso que está acordado e está no contrato. Exato. Mas a gente tem visto tantos problemas envolvendo equipes de diversos tamanhos aqui no futebol brasileiro. E até uma expressão maior ainda, isso, né? Não deveria ser uma virtude, mas então acho que é legal a gente valorizar aí o Novo Horizontino, que fez o pagamento aí de maneira correta, cumpriu com o que estava combinado. E aí, até complementando mais informações aqui sobre o Novo Horizontino, a informação que eu tenho com o Bruno Andrade aqui, sobre o Dantas. A gente chegou a falar que o Dantas e o Patrick não Encontrei vão ficar... o Dantas ontem. Ele foi eleito o melhor zagueiro, não foi? Encontrei ele ontem. Ah, é? Encontrei ele ontem, ele falou assim, pô, até que enfim, tô te conhecendo pessoalmente. Nossa! Dantas, que pô, isso, hein? gostei. Ele falou, moleque do bem, assim, gente boa. Tipo tal. eu com o Bruno Vicari. Eu falei assim... Quando você chegou? Eu falei assim, pô, prazer todo meu, espero ver você arrebentando aí no futebol nacional. Se não for no Novo Horizontino, que seja num grande clube. Aí ele deu uma risadinha. Mas falou se vai ou não? Vai ter negócio. Vai ter, né? Quem que vocês falaram? Dantas e os dois zagueiros. Dantas e o menino lá, como é que é o outro? O Patrick. Ó, a informação que eu tenho com o Bruno Andrade aqui, o Atlético Paranaense chegou a fazer uma oferta ao Novo Horizontino para contratar o Dantas, tá? O Atlético Paranaense fez uma oferta. Os valores não chegaram ao que o Novo Horizontino pede. Foi a surpresa. De resto, acho que não teve muito. Eu até estava esperando, quando eu vi os concorrentes, eu achei que o Danielzinho tinha chance de entrar nessa seleção, porque ele fez um bom campeonato pelo São Paulo, um bom começo. Não dá pra gente falar que vai jogar assim o ano todo, mas no Paulista ele foi bem. Então eu achei que poderia ter entrado ali
na seleção do campeonato, acabou perdendo para Marlon e para Andrés. E o André do Corinthians ganhou o prêmio de revelação também. Acho que não fugiu muito, não tem grandes aberrações aí. Essa seleção ela foi feita por um conselho técnico da CBF, da Federação Paulista, com técnicos e capitães, aquela história toda. Acho que foi meio padrãozão aí, sem muitas novidades, viu, Tirone? Acho que só o Danielzinho, para mim, que era um nome que eu imaginava ver nessa seleção aí. Olha, e ontem o Rômulo, do Novo Horizontino, emprestado do Palmeiras para o Novo Horizontino, rebateu o Abel, porque o Abel andou falando que ele estava numa zona de conforto e tal, e ele rebateu e disse: o Abel tem as maneiras dele de pensar. O que posso falar é que sempre trabalhei, sempre busquei meu espaço, nunca fui relaxado, nunca deixei de treinar. Sempre vou querer mais, sempre vou querer vencer. Sou assim. Nunca vou me acomodar em nenhum lugar, disse o Rômulo, meia do Novo Horizontino, em entrevista à Cazé TV. Não é simples para qualquer jogador chegar e entrar num grupo do Palmeiras que é tão... que tem um nível de exigência tão grande, né, me parece. Eu não vi a declaração do Abel, eu só li, então eu não sei qual foi o tom, mas quando eu li a declaração, ele falou assim: ele no Palmeiras não conseguiu dar tão certo, aí ele foi pro Ceará, não deu certo, e no Novo Horizontino ele vira esse leão. Então, assim, eu não sei exatamente como foi, porque eu queria ver a declaração do Tom, porque a gente não sabe o escrito como que é. Não vi também a pergunta, isso é bastante importante para a gente entender o contexto. Fato é que o Rômulo parece ter ficado incomodado, porque deu a entender, o Rômulo entendeu que ele estava nessa zona de conforto, como se ele tivesse não jogado tanta bola no Palmeiras. A verdade é que ele teve algumas chances, teve bons, pequenos, melhores momentos, digamos assim, mas não conseguiu corresponder na hora que o Palmeiras foi mais exigido e em que o Rômulo precisava aparecer mais. Eu confesso que depois que ele foi para o Ceará, a minha expectativa no Ceará era que o Rômulo conseguisse se desenvolver melhor, como o Palmeiras fez com vários atletas que hoje estão na história, como o próprio Rafael Veiga, né, que rodou antes de conseguir um lugar no time, e nem era o Abel quando o Veiga chegou lá atrás. Mas o Rômulo não respondeu realmente no Ceará e está bem agora de novo no Novo Horizontino. Na final, teve toda a história do Novo Horizontino pagar R$1 milhão para ele jogar, e Tirone, ele não jogou nada, sinceramente. O campo estava ruim, o Palmeiras marcou bem, não sei, tem algumas explicações, mas ele também não jogou nada. Agora, não sei, me parece algo normal aí, que talvez a gente lendo as declarações pode parecer como se fosse algo maior, uma briga que talvez não exista. Não é tão simples você entrar nesse elenco do Palmeiras, que tem um monte de jogador também, né, Arnaldo? O Rômulo faz parte de um Palmeiras que não existe mais. Era o Palmeiras que apostava nas revelações, nos jogadores jovens, no... O Rômulo, desculpa, Arnaldo, era para ser o Richard Rios 2.0. Essa é a ideia do Palmeiras. Isso. Até lembrar do Richard Rios, exatamente. Foram dois jogadores que se destacaram no Paulista, um no Guarani e outro no Novo Horizontino, né? Assim como o Flaco Lopes se destacou na Argentina como moleque, foi contratado e tal. Agora o Palmeiras contrata o jogador pronto. Então, quando o Rômulo chegou lá atrás, 2 anos, não tinha Arias, não tinha Maurício mesmo, né? Não tinha a dupla Flaco Lopes e Vitor Roque, Flaco Lopes Firmino. Agora ficou muito mais difícil, na verdade. Mas eu acho ele um jogador tecnicamente interessante. É de uma posição rara no futebol. Esse meia armador que faz gols. Poucos times têm jogadores brasileiros jovens nesta função, né? Ou é gringo, ou é jogador brasileiro velho. Ele é um jogador brasileiro novo. Então, eu acho que tem a questão de temperamento, uma coisa é Novo Horizontino, uma coisa é Palmeiras, pressão e tudo mais, mas eu acho ele um jogador ainda recuperável. Eu não acho ele... E pode, sei lá, sem ter essa pressão de jogar agora no Palmeiras, ele poderia mais à frente ter sucesso sem a necessidade de responder imediatamente, de chegar para ser titular e tudo mais. Enfim, e acho que ele tem recursos técnicos. Não sei se exatamente para brilhar num clube grande, porque daí você precisa de, além de recursos técnicos, muita personalidade. Esse é o desafio para ele. Galera, e temos uma notícia um pouco preocupante, né? O Chelsea está de olho em Vitor Roque e deve enviar emissários aí para acompanhar jogos do Palmeiras.
O Chelsea, como todo mundo sabe, desde o início do ano tá interessado no Vitor Roque, e agora, né, com essa última fase dele, fazendo um gol direto, ficou mais fácil ainda, né, de o Chelsea vir observar ele. E galera, o Chelsea vai enviar alguns emissários, né, para dar uma analisada nele, e isso é preocupante, porque, né, o Palmeiras comprou ele por um dinheiro muito alto. Beleza, se o Chelsea for comprar, o Palmeiras vai receber muito mais do que investiu, né, lógico. Porém, eu acho que, não sei se o Palmeiras vai vender, vai perder o principal atacante, né, o principal goleador. Então, eu acho que ele não vai vender não, viu, o Palmeiras não vai vender o Vitor Roque, mas já é pra ficar preocupado, né, cara, porque pensa no moleque que chegou, demorou um pouquinho pra fazer o primeiro gol ali, deslanchar demorou, mas agora que deslanchou, acabou, ninguém segura mais. E ele tem aí, né, muitos anos ainda de carreira, moleque novo, só 21 anos de idade. Ou seja, vai conseguir jogar muita bola ainda, né, cara? E eu espero que ele consiga fazer muitos gols, né, consiga levar nós a mais títulos essa temporada. O primeiro já foi, Paulista, e ele fez o gol na final, então... na final não, perdão, galera. Nas semifinais, né, contra o São Paulo. Então é muito importante que... Não, ele fez gol contra o São Paulo, galera. Pera aí que agora foi tantos gols, né? Não, foi Maurício. Tava esquecendo, foi Maurício que fez. Enfim, muito importante ter ele no elenco. Eu espero que o Palmeiras não venda. E se for vender, que seja lá pro ano que vem. Segura ele pelo menos essa temporada. Que essa temporada eu tenho certeza que o Palmeiras vai conquistar títulos. Tá com um time muito forte, cara, de verdade. O Palmeiras se reforçou muito bem. Contratou aí John Arias. Contratou o Marlon Freitas, né? Então tá um time perfeito, cara. Tenho certeza que vai conquistar muitos títulos nessa temporada. Comenta aí se você tá com expectativa alta. Acha que o Verdão vai ser campeão? Não? O que vocês acham, hein? Vamos torcer para que seja. Afinal, investiu para isso, né? O time tá muito forte, então tem que fazer valer a pena aí, né, o Abel, esse elenco que ele tem nas suas mãos. Ele sempre pediu um elenco muito bom, agora ele tá tendo. Então, marcha, Abel, vai pra cima, conquistar títulos aí com a nossa torcida, com a camisa do Palmeiras, enfim, com o Verdão. Comenta aí abaixo o que você achou de tudo isso, galera. O que você achou das informações sobre o Vitor Roque, o que vocês acham? E também já comenta aqui a sua opinião, né, pro jogo aí já de quinta-feira, dia 12, depois de amanhã, contra o Vasco. Palmeiras muda a chavinha, esquece Brasileirão, perdão, esquece Paulistão, agora foca no Brasileiro, galera, que é muito importante. O Palmeiras tá em primeiro lugar, né, tá indo em busca aí do título. Vai em busca do título. É muito importante já somar pontos nesse início, né, de Brasileiro, porque aí depois quando chegar lá no final, esses pontos vai fazer diferença. Enfim, comenta aí o que você achou de tudo isso. Um forte abraço no coração de todos e até o próximo vídeo, galera.